Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e nós vamos começar agora a nossa primeira aula prática da disciplina de Princípios de Telecomunicações. Nessa aula prática nós iremos estudar a teoria de filtros passivos. Talvez você já viu filtros passivos em outras disciplinas, mas agora nós vamos tentar focar no que iremos aprender na disciplina de Princípios de Telecomunicações. Como utilizar os filtros passivos nessa disciplina, como eles são importantes nessa disciplina. E antes da gente começar qualquer teoria, qualquer objetivo dessa aula prática, eu preciso muito lembrar você que é imprescindível que você faça todas as pré-atividades para uma aula prática. Você precisa, antes de qualquer coisa, assistir o vídeo, ver tudo o que será feito, o que você vai precisar. Nessa aula, por exemplo, nós só iremos precisar de software, então você não vai precisar de nenhum componente físico. Mas é importante que você assista a aula, veja qual conteúdo vai ser utilizado, se vai ser o conteúdo que você viu, acabou de ver na primeira teleaula, ou se é algum conteúdo que ainda eu vou explorar mais com você durante as teleaulas. Mas então é muito importante você assistir essa teleaula, essa aula prática, o vídeo que a gente está realizando hoje, para entender tudo o que será feito nessa aula prática. E depois que você entendeu, vale a pena você buscar outros meios, buscar livros, buscar o material didático da nossa disciplina, para ver quais conteúdos vão ser utilizados aqui, como você pode aprofundar ainda mais o seu conhecimento nessa disciplina. Então, é muito importante que você faça todo esse trabalho antes de chegar no laboratório e colocar a mão na massa, e colocar efetivamente os seus conteúdos, os seus aprendizados em prática. É muito importante. Na verdade, em alguns casos é até mais importante o estudo pré-aula do que a aula em si, porque é no pré-aula que você vai ter todas as dúvidas, vai pesquisar, vai aprender como que faz e vai chegar na hora da aula e vai só fazer sem nenhuma dúvida. Então, é muito importante você ter esse trabalho antes de ir para o laboratório, beleza? Espero que você faça isso corretamente. Então, observando aqui no slide, quais são os objetivos dessa nossa teleaula, o que você vai fazer, o que você vai aprender. Então, primeiro, você vai estudar o comportamento de elementos muito importantes nos transmissores e receptores. Você vai aprender transmissores e receptores durante a teoria dessa disciplina de princípios de telecomunicação. O transmissor é aquele equipamento, aquele dispositivo responsável por preparar o sinal e enviar via uma antena. E do outro lado, no receptor, é aquele dispositivo que vai receber o sinal, vai preparar também o sinal, vai filtrar, vai tratar, vai corrigir ruído, corrigir imperfeição, para poder colocar num transdutor de saída e gerar o sinal para uma TV, para um alto-falante, para qualquer que seja o meio de visualização do sinal. A gente vai aprender os filtros passivos, que são componentes, são dispositivos utilizados nos transmissores e nos receptores. Observando aqui no slide, nossos objetivos, então, estudar esses elementos, estudar os filtros passivos passa-baixa e passa-altas. Eu vou explicar ao longo dessa nossa aula prática o que são passa-baixas, o que são passa-altas, como eles funcionam, quais suas características. E o que eu espero nessa aula prática? Primeiro, que você se familiarize com o software Multisim Online, é o que nós utilizaremos para fazer essas práticas e essas experiências e analisar esses sinais. E depois, muito importante, analisar o funcionamento desses filtros passivos de primeira ordem. Nós iremos estudar filtros passivos de primeira ordem, podem ter de ordem superior, mas nessa aula iremos estudar os de primeira ordem. E os materiais necessários para essa aula, para você conseguir fazer essa aula. O que você precisa? De um computador para cada aluno. É importante um computador para cada aluno, porque você precisa trabalhar bastante com os sinais. Então, eu preciso que você tenha um computador. Conexão com a internet, porque o software é online. E acesso ao Multisim Online. Ou seja, você vai ter que criar uma conta. É um software gratuito, free. Software gratuito, só você entrar no site, no multisim.com. Multisim.com. Vai entrar, vai fazer o seu cadastro. É bem simples, é bem fácil. E depois que você fez o cadastro, você vai começar a criar esses circuitos, efetivamente. E antes da gente começar,
com as práticas, com a montagem dos circuitos nesse software de simulação, vamos então observar toda a teoria necessária para a gente aprender sobre esses circuitos passivos, sobre esses filtros passivos de primeira ordem, filtros passa alta, passa baixa, passa banda. A gente vai passo a passo. Primeiro, estudaremos a teoria de todos esses filtros, depois faremos simulações com filtros passa baixa e, por último, simulações com filtro passa altas. Então, observando aqui no slide, vamos à teoria necessária. Um filtro passivo, do que ele é feito? Filtro passivo, ele é constituído por resistor, capacitor e indutor, que você já sabe são os elementos passivos que nós utilizamos em elétrica e eletrônica. Eles são os componentes passivos, é por isso que o filtro é passivo, porque ele é composto por componentes também passivos, que são o capacitor, o indutor e o resistor. Existem alguns tipos de filtro. O filtro passa altas, FPB, filtro passa baixas, FPA. Aqui está invertido o nome. Filtro passa faixa e filtro rejeita faixa. Então, ó, filtro passa altas é o FPA e filtro passa baixas é o FPB. Então, está invertido como a gente abrevia isso daí. Basicamente, como que é a resposta de um filtro ideal? Aqui você vê a resposta de um filtro ideal do tipo filtro passa baixas. Eu vou explicar por que é essa resposta de um filtro passa baixas. Aqui você consegue analisar que é um filtro passivo, primeiro, pelo seu ganho. Ganho unitário significa que ele não está dando nenhuma amplificação no sinal que vai passar por ele. Então, na banda de passagem, o ganho é unitário, aqui ó, banda de passagem. Então aqui são todas as frequências que o filtro vai deixar passar por ele. E na faixa de rejeição, o ganho é zero, ou seja, ele tende a zerar todas as frequências dessa faixa. Então essa é a resposta ideal de um filtro passa baixas. Por que passa baixas? Porque a banda de passagem é da frequência zero até uma frequência limite que a gente chama de frequência de corte. Por isso que é de um filtro passa baixas. Podem existir também casos de outros filtros, como por exemplo, vamos ver como seria a resposta ideal de um filtro passa altas. Ele atenuaria todas as frequências até um determinado ponto na frequência de corte e depois da frequência de corte ele deixaria passar todas as frequências. Aqui com ganho unitário, ou seja, tudo que está depois da frequência de corte, ele deixa passar, por isso que é filtro passa altas. O que mais que tem? Você tem o filtro passa bandas. Como que seria a resposta de um filtro passa banda? Aqui em frequência. Filtro passa banda, ele vai rejeitar uma determinada faixa, vai deixar passar uma outra faixa e vai rejeitar o que estiver fora. Então, ele deixa passar só o que está dentro dessa faixa de frequência. Aqui, frequência 1, frequência 2. Com ganho unitário também. Ganho unitário. Digamos que esse filtro fosse de passa-faixas que deixasse passar entre 10 e 100 Hz. Então, a faixa de passagem é ali entre 10 e 100 Hz. E o filtro rejeita faixas, ele seria então ao contrário disso. Ele deixaria passar as faixas. O filtro ele iria rejeitar as faixas, perdão. Filtro rejeita faixas, digamos que aqui fossem os mesmos 10 e 100 Hz. Então, ele iria rejeitar qualquer frequência que está entre 10 e 100 Hz. Essa é a resposta ideal de um filtro. E por que é ideal? Olha como que é a resposta real de um desses filtros passivos. Você vê que a topologia na frequência, a resposta em frequência, ela é diferente, ela não é um degrau, como era lá no filtro ideal. No filtro ideal, ele deixa passar o que está aqui e rejeita totalmente o que está depois da frequência de corte. Aqui, de um filtro passa altas. Mas, na realidade, esse comportamento é diferente, porque
ele não atenua completamente tudo que está depois da frequência de corte, aqui no filtro passa altas. Então, ele não atenua completamente, ele vai tendo uma atenuação suave. Então, digamos que aqui a frequência de corte fosse de 10 Hz. Ele não vai cortar qualquer frequência que está acima de 10 Hz. Você vai vendo que à medida que a frequência vai subindo, a atenuação vai ficando menor. Então, é assim que o filtro real tem a sua resposta em frequência. Ela é diferente daquela resposta em frequência que a gente vê no caso ideal. Então, uma coisa muito importante é que a gente, nessa resposta real do filtro, a gente considera que o sinal é eliminado, ou seja, o sinal é atenuado, a partir da onde a resposta em frequência tem o seu valor como sendo 1 sobre raiz de 2. Então, esse ponto aqui, onde a gente chama de a frequência de corte, aqui do filtro ideal, nesse ponto, o ganho do filtro é 1 sobre raiz de 2. Então, aqui a gente diz que é a frequência de corte. E uma outra característica bastante importante é a chamada banda de 3 dB. Então, nesse ponto, onde tem a frequência de corte, que o valor da resposta em frequência é 1 sobre raiz de 2, toda essa banda é chamada banda de 3 dB. Banda de 3 dB. Porque o valor em dB de 1 sobre raiz de 2 é igual a menos 3. Então, ele atenuou 3 dB nesse ponto. Então, essas são as características gerais de um filtro passivo. Você viu a resposta em frequência real e a resposta em frequência ideal. Eu queria que todos os filtros passivos tivessem aquela resposta de frequência ideal. Por que que essa é o ideal? Por que que esse é o melhor caso? Porque você sabe exatamente o que está sendo atenuado e exatamente o que está sendo deixado passar pelo filtro. Se eu quero um filtro de frequência de corte igual a 10 Hz e é um filtro passa baixa, qualquer frequência entre 0 e 10 Hz, eu quero que passe pelo filtro. E tudo que for acima de 10 Hz, eu quero que seja rejeitado. Então, essa é a resposta ideal. Mas como a gente viu, não é isso que realmente acontece. Observando aqui no slide, vamos então estudar o filtro passa baixas. Estudar como que é a caracterização matemática desse filtro passa baixas. Como que ele funciona, quais são as suas características, quais são os seus sinais, as suas equações. O filtro passa baixas, aqui, passivo, composto por dois componentes, R e C, um resistor e um capacitor. Você tem a tensão de entrada nesse filtro, VE, e a tensão de saída nesse filtro. Então, na entrada você tem diversas frequências, na saída você quer que passe somente as frequências abaixo de uma determinada frequência, chamada frequência de corte. Como que a gente caracteriza, então? Matematicamente, fazendo o divisor de tensão, você tem aqui a tensão de saída do filtro, aqui denominada por VS, de V de saída, é igual a tensão de entrada, VE, vezes o divisor resistivo, divisor de impedâncias ali, divisor de tensão. Então, é VE vezes VC, que é a tensão no capacitor, dividido por VR mais VC. Transformando C e R, as impedâncias. Então, você tem que VS é igual a VE vezes 1 sobre J ômega RC, que é a impedância do capacitor, mais R sobre dividido por R mais 1 sobre J ômega RC. Ou seja, a sua tensão de saída é a tensão que está sobre o capacitor. Fazendo a manipulação, você chega aqui, VS é igual a VE vezes 1 sobre 1 mais J ômega RC, onde R é o valor da resistência e C o valor da capacitância. Então, a resposta em frequência desse sinal, a função de transferência, aqui H de ômega é chamado de função de transferência, FT, função de transferência, ela é dada por VS, que é a tensão de saída, dividido pela tensão de entrada. Então, a função de transferência do filtro passa baixas
é dada por 1 sobre 1 mais j ômega RC. Se você quiser encontrar o módulo da função de transferência, fica módulo de 1 sobre módulo de 1 mais j ômega RC, que é igual a 1 sobre raiz de 1 ao quadrado mais ômega RC ao quadrado. Esse é, então, o módulo da função de transferência do filtro passa-baixas RC, do tipo RC, porque ele é composto por resistor e capacitor. Agora um ponto importante, qual que é a frequência de corte? Eu falei para você lá no primeiro slide da teoria que a frequência de corte é quando a amplitude, o módulo da função de transferência era igual a 1 sobre raiz de 2. Então, igualando aquela função de transferência que a gente acabou de estudar a 1 sobre raiz de 2, eu tenho que a minha frequência de corte é igual a 1 sobre RC, ou frequência de corte, também dada em Hertz, é 1 sobre 2π RC. Você pode encontrar em radiano, ômega é a frequência em radiano, então, em radiano, ou F dado em Hertz. Então, essas são as duas equações para você encontrar o valor exato da sua frequência de corte para um filtro passa-baixas do tipo RC. Essas equações são muito importantes. Então, guarde com carinho, aprenda muito bem como que elas são deduzidas, porque elas vão ser importantes não só para essa aula prática, como para a teoria também. Porque você vai ver durante a teoria que o filtro passivo, passa baixas, passa alta, passa banda, rejeita banda, ele é indispensável para os transmissores e receptores. Por quê? Digamos que eu estou fazendo uma demodulação de uma rádio AM. Eu quero selecionar a frequência de 102,1 MHz, por exemplo. Eu quero selecionar exatamente essa frequência. Eu quero analisar o que está na frequência 102,1 MHz. Então, eu vou pegar a minha antena, vou receber todas as frequências do espectro eletromagnético que estão chegando na antena, e para eu selecionar só essa frequência, o que eu faço? Eu tenho que usar um filtro, ou seja, eu filtro tudo que está acima de 102,1 e tudo que está abaixo de 102,1. Então, eu centralizo a minha frequência, eu pego só aquela frequência que eu preciso. Para isso que a gente usa os filtros. É lógico que o filtro passivo, ele tem aquela resposta que você viu, aquela resposta real, que não é uma resposta de uma forma degrau. Então, ele muitas vezes não é utilizado. Mas a gente tem outros tipos de filtros que as respostas tendem para aquela resposta ideal. Então, por isso que é bastante importante você estudar essa resposta em frequência dos filtros. Observando no slide, vamos ao nosso próximo conceito, que é o diagrama de Bode de um filtro passa-baixas. Diagrama de Bode, você relaciona frequência com ganho da função de transferência. E aqui, a frequência é dada na escala logarítmica. Essa é a característica do diagrama de Bode. Então, de um filtro passa-baixas, aqui, o ganho na banda de passagem. Banda de passagem de 0 até a frequência de corte. O ganho em dB é igual a 0, mas em amplitude pura você lembra que é igual a 1, que foi como a gente já estudou. Na frequência de corte, como eu falei, é o ponto aonde o ganho é menos 3 dB. E na banda de rejeição, ou seja, aqui no filtro passa-baixa, tudo que está para a direita da frequência de corte. Para um filtro passivo passa-baixa de primeira ordem, ou seja, composto só por uma combinação de resistor e capacitor, a atenuação na banda de rejeição é igual a 20 dB por década, ou seja, aqui uma década que vai de 1 até 10 Hz, a segunda década seria de 10 a 100, então 10, numa escala de 10, você tem que, essa inclinação aqui é de menos 20 dB por década. E se você analisar a fase do seu filtro passivo de primeira ordem, passa-baixas, aqui você tem que na banda de rejeição tem uma diferença de menos 45 graus por década. Ou seja, a cada década
insere no seu sinal uma diferença de menos 45 graus. Então, aqui na frequência de corte, que você vê frequência de corte, uma década antes da frequência de corte, se aqui a frequência de corte é em 1 Hz, por exemplo, aqui é 0,1 Hz. Uma década antes, ele começa a decair menos 45 graus. E continua decaindo até uma década depois da frequência de corte. Então, no total, essas 2 décadas, em torno da frequência de corte, decaem menos 90 graus. Mas cada década decai 45 graus. Então, essa é a característica do filtro passa-baixas. E similar a esse filtro, temos também o filtro passa-altas. Para você encontrar as equações do filtro passa-altas, é só fazer o mesmo método que foi utilizado. O filtro passa-altas tem outra configuração. Você lembra que lá no filtro passa-baixas era resistor aqui em cima e capacitor aqui. Mas agora no filtro passa-altas é o contrário. Capacitor aqui em cima e resistor. Então, onde você tem a sua tensão de saída é sobre o resistor e tem a sua tensão de entrada. A função de transferência de um filtro passa-altas, primeira ordem, do tipo RC, é igual a J⍵RC sobre 1 mais J⍵RC. Essa é a função de transferências do filtro passa-alta, do tipo RC de primeira ordem. A amplitude, o módulo da função de transferência, é igual a RC sobre 1 mais RC ao quadrado. E a frequência de corte é encontrada da mesma maneira que no filtro passa-baixas. Se você igualar esse módulo de H de ômega a 1 sobre raiz de 2, você vai encontrar o mesmo tipo a mesma equação para a frequência de corte. Depois disso, tem o diagrama de Bode para o filtro passa-altas. As mesmas características do filtro passa-baixa valem para o filtro passa-alta. Ganho igual a 0 dB na banda de passagem, ou seja, aqui 1 Hz é a frequência de corte. Tudo que está para a direita, ou seja, é maior do que a frequência de corte, tem ganho igual a 0 dB, em amplitude pura é igual a 1. Tudo que está abaixo disso, como é um filtro de primeira ordem, ele dá uma atenuação de 20 dB por década. O mesmo vale para a fase do seu filtro. Tem a frequência de corte. Uma década antes, ele começa a decair menos 45 graus por década e continua decaindo até uma década depois. Vai decaindo menos 45 graus por década. Então, esse é o diagrama de Bode desse tipo de filtro passivo. Então, agora você estudou, você viu qual é a teoria necessária para entender o funcionamento, as equações, o comportamento dos filtros passivos de primeira ordem. Você viu o filtro passa-baixas e filtro passa-alta. São os dois filtros que nós iremos utilizar aqui nessa aula prática. Observando aqui no slide, o que você teria se fosse um filtro passa-faixas, por exemplo? Olha como que é derivado o filtro passa-faixas. Eu vou ilustrar para você como que é derivado o filtro passa-faixas. Você viu que o filtro passa-baixas, ele vai deixar passar uma determinada frequência até a frequência de corte. E o filtro passa-altas vai deixar uma outra determinada frequência passar depois da frequência de corte. Se você juntar os dois, digamos que tem um filtro passa-baixas até aqui, aqui frequência do FPB. E tem um filtro passa-altas que deixa passar para cá. A junção dessas duas funções de transferência é uma faixa. Então, se você juntar um filtro passa-altas com um filtro passa-baixas, aqui é a frequência de corte do filtro passa-altas. Juntando,
essas duas frequências de cortes, você tem que passa somente uma faixa de frequência, que é entre as duas frequências de corte. Então é assim que você consegue encontrar o filtro passa-banda. Filtro rejeita-banda é encontrado da mesma maneira também. Então agora com essas teorias, está na hora de você se familiarizar com o multisim. É onde nós vamos para os nossos procedimentos das aulas práticas, da aula prática, para análise dos filtros passivos de primeira ordem, do tipo RC. A gente vai utilizar um computador por pessoa e o software a ser utilizado é o Multisim Online, que foi o que eu falei no começo da aula. Então, observando aqui no slide quais são os procedimentos, a atividade número 1 vai ser para analisar o filtro passa-baixas. O que eu vou querer que seja feito nessa atividade? Você vai criar o seguinte circuito no Multisim Online. Esse circuito é composto por 3 fontes de tensão. Cada fonte possui uma frequência diferente. Você tem fonte em 20 Hz, em 1 Hz e 1 kHz. Cada fonte com as suas respectivas amplitudes também. E você tem um filtro. Aqui um resistor e um capacitor. Essa configuração você viu que é do filtro passivo passa-baixa. E no final você tem uma resistência só para simular uma carga para esse filtro. Então é isso que você vai montar, é isso que nós iremos montar. E o que eu vou querer que seja feito? Você vai ter 3 fontes de tensão. Então V1, uma fonte de tensão, vai ter frequência de 1 kHz. Vai ter amplitude de 1 volt. Amplitude igual a 1 volt. E offset igual a 1 volt. Uma outra fonte de tensão, V2, vai ter frequência de 1 Hz. Vai ter amplitude de 2 volts. E vai ter também offset de 2 volts. Uma terceira fonte, V3, vai ter frequência de 20 Hz, amplitude de 4 volts e offset de 4 volts. Por que eu falei offset de 4 volts, 2 e 1 volts? Você vai entender quando a gente for criar o circuito no Multisim. É muito importante a gente observar como que é o esquema dessa fonte, desse circuito, no diagrama de frequências. Então, vamos desenhar aqui o diagrama de frequência desse circuito. Como que vai funcionar? Aqui você tem frequência e amplitude. Você tem uma fonte com frequência igual a 1 Hz. Então, em 1 Hz, você tem uma fonte. E a amplitude é igual a 2 volts. Você sabe, usando seus conhecimentos de matemática, você já viu a transformada de Fourier, por exemplo, sabe que no domínio da frequência uma senoide é igual a um impulso. Então, por isso que eu desenhei um impulso na frequência de 1 Hz. E a amplitude é igual à amplitude do sinal, é a amplitude da senoide, ou da cossenoide, que é igual a 2. Em 20 Hz, você tem também mais uma fonte. Então, 20 Hz, mais ou menos aqui. Em 20 Hz, você tem mais uma fonte de amplitude igual a 4. Então, aqui, digamos que a amplitude igual a 4. Em 20 Hz. E em 1 kHz, você tem também mais uma fonte. 1 kHz vai estar mais ou menos aqui, digamos. 1 kHz, 1K. Você tem, então, um impulso de amplitude igual a 1. É assim que o seu sinal daquele circuito é no domínio da frequência. Você tem 3 fontes, 3 impulsos, um em cada frequência. Então você já consegue imaginar como vai ser se, por exemplo, eu tiver um filtro passa-baixa
que deixa passar somente o que está abaixo de 1,5 Hz, ou então de 2 Hz. Como que seria se eu colocasse um filtro passa-baixos aqui nesse domínio da frequência? Usando aqui o domínio, a resposta ideal de um filtro, ele iria deixar passar o que está abaixo de 2 Hz, iria rejeitar tudo que está acima de 2 Hz. Então, se eu tivesse um filtro ideal colocado naquele circuito do slide anterior, só o impulso em 1 Hz que iria sobreviver. É isso que a gente vai estudar ao longo da nossa aula prática. Como que esse circuito se transforma, como que esse circuito se comporta também. Então, o circuito é o seguinte. O que você vai ter que fazer depois que criar esse circuito? Vai ter que calcular as frequências de corte para alguns tipos de combinação de resistor e capacitor. Aqui eu vou querer que você use primeiro R1 igual a 1 kΩ, C1 igual a 10 microfarad. Calcule a frequência de corte. Lembra que frequência de corte, vou escrever em radiano, é igual a 1 sobre RC. Então, vai calcular a frequência de corte. Aqui é dado em Hertz. Lembra que é diferente a equação para radiano e para Hertz. Você vai, então, usar também R igual a 1 kΩ e C igual a 100 microfarad, R igual a 10 kΩ e C igual a 100 microfarad. Essas vão ser as 3 configurações de circuito que nós iremos trabalhar. Então, agora, nós vamos partir para a ação, vamos partir para a implementação desse circuito no software Multisim. Então, observando aqui na nossa câmera de documentos, como que é o software Multisim. Aqui está numa etapa que você já fez a sua conta, então você já entrou no site, já viu como que faz a conta, já abriu a conta e consegue logar. Então, eu vou voltar uma página, imaginando que quando você fez login, ficou nessa página. Então, eu vou entrar aqui nos meus circuitos. Eu já tenho o circuito criado de um filtro passa-baixas. Eu vou abrir o circuito, então, para a gente começar a trabalhar com esse circuito. 3 fontes, um resistor e um capacitor como sendo o filtro e uma resistência como sendo a carga. Então, 3 fontes. Onde você vai encontrar a fonte? Do lado esquerdo, tem aqui source, AC source, ou seja, tensão alternada. Você vai clicar na fonte e quando você colocar ela no seu circuito, eu vou até fazer mais um circuito aqui embaixo para você acompanhar todo o procedimento. Então, você colocou uma fonte. Primeiro, vamos colocar a fonte de frequência 1 kHz. Se você clicar 2 vezes na fonte, aparece aqui na direita o painel onde você coloca todas as configurações. Então, frequência 1 kHz. Amplitude, eu pedi para você que a fonte de 1 kHz tenha 1 volt. E offset, eu quero também 1 volt. Por isso que eu falei que tem que ter offset. Colocando esse offset, eu faço com que a minha senoide vá de 0 a 1 volt e não de menos meio a meio. Então, isso nós temos a fonte de 1 kHz. Mais uma fonte, agora a fonte de 1 Hz. Clique em AC Voltage, colocou no circuito. Vem aqui e coloca 1 Hz. A amplitude da fonte de 1 Hz, qual que é? É igual a 2 volts. Eu quero offset igual a 2 volts. Eu vou juntar mais esse circuito. Então, vamos colocar a nossa terceira fonte. Terceira fonte é igual a 20 Hz. Eu quero 20 Hz. A amplitude é igual a 4 volts. 4 volts. Offset é igual a 4 volts.
Então, você tem as três fontes. Agora, vamos colocar um resistor e um capacitor. Resistor, clica no resistor, clica nos componentes, coloca um capacitor. E agora o resistor de saída. Detalhe, quando você clica no componente, tem a flecha para você girar e colocar na posição que você quiser. Então, colocando um capacitor e um resistor. A primeira combinação de resistor e capacitor é resistor igual a 1 kHz e capacitor igual a 10 microfarad. Na saída, eu vou colocar um resistor de 1 kΩ, pode deixar assim. Agora, para conectar esse circuito, se você clicar na ponta da fonte, já vê que o mouse mudou de tipo. Então, eu clico na fonte e conecto ela no resistor. Faço a mesma coisa com todos os outros componentes. É importante também colocar o terra para poder simular. Então, conectou o terra para a simulação ter uma referência. Depois de feito esse circuito, o que você precisa fazer? Você precisa colocar os analisadores de tensão. Para colocar um circuito, um componente analisador de tensão, você vem aqui do lado esquerdo, coloca aqui de tensão. Vou colocar de tensão de entrada, ou seja, como que estão essas três fontes somadas. Eu clico nela e vou nomear aqui de V entrada. Coloco mais um analisador na saída. Vai ser a minha V de saída, minha tensão de saída. Pode ver que é a mesma coisa que eu já tinha deixado feito aqui em cima. As três fontes, resistor, capacitor, na saída. Eu vou até apagar esse analisador para ele não ser mostrado quando a gente for analisar o nosso circuito. Então, o circuito está pronto, está montado. Agora, a gente precisa simular. Você tem que escolher do tipo interativo. Tem vários tipos de análise do circuito. Você pode analisar o transiente, fazer uma análise AC, variando a frequência, ou também fazer uma análise DC, variando o ponto de operação. Aqui em cima você tem três tipos de visualização, onde você visualiza o esquemático, que é onde estamos. Você pode clicar no gráfico, que é o resultado da simulação, ou pode colocar meio a meio. Vou deixar na tela cheia, para a gente conseguir ver melhor. Aqui, quando você clica nas configurações, você consegue ver as configurações da simulação também. Então, primeiro você consegue fazer, já falei, uma simulação interativa, que é o que eu quero. Ele finaliza em 3 segundos. 3 segundos de simulação já está bom. Eu não quero colocar nenhuma condição inicial. O máximo time step, ou seja, o passo máximo, também vai automático. Não preciso mexer nenhuma dessas outras coisas. Só coloco que a simulação tem que ser interativa. E coloco aqui Start Simulation, ou também posso clicar em Run Simulation aqui. Você vê que ele está simulando, então simulou até 3 segundos. Quando eu clico aqui no gráfico, nesse momento eu não consigo visualizar nada, mas se você descer aqui na direita, você tem esse ícone aqui que chama Zoom All. Você vê tudo o que está acontecendo. Então, esse é o resultado. Você vê aqui que em azul é a tensão de entrada, em rosa é a tensão de saída. Você observa aqui, em azul, vamos analisar a tensão de entrada.
vamos encontrar as 3 frequências que nós colocamos na fonte de tensão. Aqui você tem os cursores. Eu quero medir, então, o que está no eixo X. Quero medir a frequência. Olha aqui. Colocando um cursor, você consegue ver aqui, ó, no canto direito inferior, tem 1 sobre ΔX que nos dá a frequência desse sinal. Ou seja, você consegue ver um sinal de 1 kHz. Qual que é a amplitude desse sinal de 1 kHz? Para fazer isso, você vem aqui no y-axis e vê a amplitude, que dá ΔY em torno de 2 volts. Voltando para o X. Agora, para dar o zoom, eu estou usando o scroll do meu mouse. Então, aquela rodinha do meu mouse, ou eu coloco para cima ou eu coloco para baixo, e ele vai aumentando o zoom. Se no seu mouse não tiver essa bolinha, você consegue mexer no zoom, modificando aqui, por exemplo. Eu quero que ele mostre no máximo 14 volts. Então eu coloco aqui. E quero que ele me mostre o gráfico entre 889 milissegundos e 900 milissegundos. Então você vai controlando por aqui. Mas é mais fácil usando o mouse. Então o que mais que a gente tem? Olha, observando aqui, você viu que a gente estava aqui, ó, então a frequência de 1 kHz. Agora, pegando esse período aqui, o que a gente tem? Tem em torno de 20 Hz, que a gente realmente tinha uma fonte de 20 Hz. Então, até agora está tudo batendo. E temos também mais uma frequência. Olha aqui, mais ou menos nesse pico e nesse pico, o que nós temos é em torno de 1 Hz. Então, são as 3 frequências das fontes que nós colocamos. 1 Hz, 20 Hz e 1 kHz. Agora, analisando o sinal de saída. Analisando o sinal de saída. O que a gente consegue observar no sinal de saída? Analisando o sinal em rosa. Se a gente der um zoom aqui no sinal em rosa, você vai ver que a frequência de 1 kHz ela já não está mais aparecendo. Você vê uma variação muito pequena, ou seja, atenuou muito bem o que está em 1 kHz. Você vê o sinal variando aqui, ó, na faixa de 21 Hz também, na faixa de 20 Hz, ou seja, a frequência de 20 Hz ainda está aparecendo no circuito. Ela não foi bloqueada pelo filtro. E vê também mais uma variação na frequência aqui de 1 Hz. Então, o que permanece no circuito? 1 Hz e 20 Hz. Observando aqui no slide, vamos fazer então algumas contas para estudar e ver esse comportamento. O que a gente colocou? Colocou o resistor de 1K e o capacitor de 10 micro. Se você analisar a frequência de corte, para esse caso, é igual a 15. Deixa eu apagar para escrever de novo. É igual a 15,92 Hz. É igual a 15,92 Hz. O que você viu? Você viu que a frequência de 1 Hz e a frequência de 20 Hz estavam presentes lá no nosso circuito. Então, teoricamente, não era para a frequência de 20 Hz desaparecer também? Porque o que aconteceu? Eu coloquei um filtro passa-baixas. Lembra, esse circuito é um circuito de filtro passa-baixas, com frequência de corte igual a 15 Hz. Ou seja, tudo que está abaixo de 15 Hz tinha que permanecer. E tudo que está acima de 15 Hz tinha que sumir do circuito, tinha que ser atenuado. Isso iria acontecer se fosse o caso ideal,
Beleza, aí teríamos tudo que está acima de 15,92 Hz desaparecendo do circuito. Mas por que isso não acontece? Eu falei para você, a resposta real de um filtro não é de 100% de atenuação exatamente depois da frequência de corte. Por isso, 20 Hz está bem próximo de 15,92 kHz. Então, a frequência de 20 Hz ainda não foi completamente atenuada do circuito, graças a esse filtro passa baixa. Por isso que você vê esse comportamento, por isso que você vê a frequência de 20 Hz presente e a frequência de 1 Hz também presente. Porque 1 Hz, é lógico, é abaixo de 15 Hz, então está presente. O que a gente faz quando vai calcular, quando vai construir um filtro passivo, principalmente de primeira ordem, segunda ordem, principalmente, na verdade, filtros passivos, que têm um comportamento desse tipo real? A gente costuma colocar a frequência de corte pelo menos uma década distante da frequência que eu quero cancelar. Ali, por exemplo, se eu quisesse cancelar aquela frequência de 20 Hz, eu tinha que colocar a frequência de corte do meu filtro em pelo menos 2 Hz desse filtro passa baixa. Ou seja, tudo que está acima de 2 Hz seria cancelado com esse filtro passa baixas de 2 Hz de frequência de corte. E isso ele cancelaria, ele atenuaria bem mais a frequência de 20 Hz, bem mais do que o que a gente viu na simulação. Isso é o recomendado, colocar a frequência de corte pelo menos uma década distante da frequência de interesse. Beleza? Então essa é uma dica prática de quando você for projetar um filtro passivo, dependendo do tipo, passa baixa ou passa alta. Sempre colocar a frequência de corte pelo menos uma década distante da frequência que você quer interferir. Então, observando aqui no slide, vamos à nossa segunda configuração. Resistor igual a 1 kHz e capacitor igual a 100 microfarad. Voltando ao nosso circuito. Então, vamos no nosso esquemático. Vamos colocar o capacitor igual a 100 microfarad. O resistor permanece em 1 kHz. Iniciando a nossa simulação, esperando simular até 3 segundos. Você vê que a simulação é bastante rápida, por isso que eu gosto desse software, ele é bem simples, está online, você não precisa instalar. Voltando, dando um zoom na frequência toda, você vai ver que o comportamento mudou. A frequência de 1 Hz permanece, aí analisando aqui, observe o sinal em rosa. Nós estamos analisando o sinal em rosa. Beleza? O sinal em rosa que é a nossa frequência de saída. Eu vou até tirar a entrada para a gente analisar só a saída, porque a entrada você já viu. Nós provamos que essas 3 frequências estão no circuito. Então, analisando só o sinal em rosa, que é o sinal de saída. Aqui a frequência de 1 Hz presente. Dando um pouquinho mais de zoom, conseguimos ver que também tem uma frequência de... Sumiu aqui da nossa tela. Sumiu aqui da nossa tela, onde está mostrando a frequência. Mas essa aqui é a frequência de 20 Hz. Então vamos colocar... aqui, ó, eu que não consegui analisar direito. O cursor você tem que colocar no sinal de desejo. Pronto. Agora nós temos. Aqui eu deixei só habilitado o sinal de saída. Então, o meu cursor tem que estar selecionado. Tanto o cursor 1 como o cursor 2, aqui ó, C1, C2, eles estão analisando a tensão de saída. Por que não estava aparecendo antes? Porque eu tinha deixado aqui na tensão de entrada. Então você vê que a gente às vezes comete alguns pequenos deslizos, mas é muito importante você observar o sinal de interesse. Aqui é observando o sinal de saída. Que é
em torno de 20 Hz. Para ter mais precisão, você consegue dar um zoom maior. Ali em torno de 20 Hz. Então, o sinal ainda está presente, mas ele está muito atenuado. Qual que era a amplitude do sinal da fonte de 20 Hz? Era igual a 4 volts. Para você ver mais ou menos como que está sendo, qual que é a amplitude, você coloca aqui no Y e analisa qual que é a amplitude. 600 milivolts. Então, você vê que atenuou de 4 volts para 600 milivolts. Essa amplitude do sinal de 20 Hz. Então, ele realmente foi bastante atenuado. Porque, com essa configuração, a frequência de corte do filtro passou a ser 1,592 Hz. Ou seja, passou de 15 Hz para 1 Hz. Então, é bem menor. Agora, nossa terceira configuração. Se você observar no slide, qual que é a terceira configuração? É resistor igual a 10 kΩ e capacitor igual a 100 microfarad. Voltando ao nosso circuito. Então, resistor igual a 10 kΩ. Se você observar no circuito, podemos então colocar um resistor igual a 10 kΩ. Então, observando aqui no nosso computador, o circuito e o capacitor estão igual a 10 kΩ. Mudamos para 10 kΩ. Mudamos para 100 microfarad, que é o que foi pedido. A frequência de corte agora está sendo igual a 0,1 Hz. Então, a frequência de corte é igual a 0,1 Hz com essa configuração. Lembrando que esse valor de 0,1 vem daquela equação que eu passei lá na teoria. Então, você vai encontrar 0,1 Hz. Simulando, então, esse circuito. Simulando até 3 segundos. Clicando em gráficos. Vamos, então, ao circuito. Aqui voltaram a aparecer as duas ondas. Eu não quero a tensão de entrada, quero só a tensão de saída. Você vê que a frequência de 1 Hz já praticamente não aparece. Se a gente quiser, a gente consegue até medir mais ou menos aqui, 1 Hz. Você vê que deu uma variação aqui, ó, entre um pico e outro pico da onda. Mas a amplitude está muito pequena. E está muito menor ainda a amplitude da variação de 20 Hz. Qual que é essa variação? Vamos tentar medir. Dá aqui em torno de 150 milivolts, ou seja, foi bastante atenuado. Vamos colocar aqui para um máximo de 4 volts. Fica melhor de analisar. Então, ali em torno de 80 milivolts. E a amplitude do sinal de 1 Hz em torno de 380 milivolts. Você vê que ele também foi bastante atenuado, porque a frequência de corte agora foi igual a 0,1 Hz. Então, esse foi o nosso primeiro experimento, para trabalhar com os circuitos de filtro passivos de primeira ordem, filtro passa-baixas. Então, você viu que tudo que estava abaixo da frequência de corte passou. O circuito deixou passar, não atenuou. E bloqueou, atenuou tudo que estava acima. E eu falei para você que o ideal é colocar a frequência de corte pelo menos uma década abaixo. Por exemplo, isso você viu quando a gente colocou a frequência de corte igual a 15 Hz e a frequência de 20 Hz ainda estava bastante presente no sinal de saída. Você viu que ele não atenuou quase nada do sinal de 20 Hz, colocando o filtro com frequência de corte igual a 15 Hz. Então, observando aqui no slide, o que você conseguiu ver fazendo os procedimentos necessários? Você viu esses três fatores.
Agora, o nosso segundo procedimento. Vamos analisar o filtro passa-altas. Então, o filtro passa-altas é o que a gente estudou na teoria. Você tem o capacitor aqui em cima e você analisa a tensão em cima do resistor. Então, agora é o filtro passa-altas. Filtro passa-altas. 3 fontes de novo. Quais são os valores dessas fontes que eu vou pedir para ajustar? Eu quero uma fonte de 1 kHz. Com amplitude igual a 1 volt e offset igual a 1 volt. Eu quero uma outra fonte de tensão de 1 Hz. Com amplitude de 1 volt e também offset de 1 volt. Eu quero uma terceira fonte de 100 Hz. Também amplitude igual a 1 volt e offset igual a 1 volt. Então essas são as 3 fontes que eu quero nesse circuito. 3 fontes, 100 Hz, 1 Hz e 1 kHz. Os capacitores e resistores também serão variados. A gente vai ter 3 frequências de corte. Primeiro vai ser 15,92 também. Isso em Hertz. Depois vai ser 723 Hz. E depois vai ser 72,34 kHz. kHz. Então, 3 combinações. Iremos analisar as 3 combinações do circuito. Voltando então aqui para o nosso circuito. Sempre que você trabalhar com o circuito, fizer modificação, lembre de salvar ele. Então, eu vou aqui salvar todas as modificações que eu fiz. Agora, então, voltando para a nossa página inicial. Circuitos. Eu vou entrar no circuito que eu já fiz. Você, no caso, vai ter que criar um circuito. É só aqui em Create Circuit, no canto direito superior. Então, vamos à prática de filtro passa alta. O mesmo procedimento que foi feito na primeira prática vai ser feito agora também. 3 fontes. Uma fonte de 100 Hz, amplitude igual a 1 volt, offset igual a 1 volt. Uma fonte de 1 Hz, amplitude igual a 1 volt, offset igual a 1 volt. Uma fonte de 1 kHz, amplitude igual a 1 volt, frequência 1 kHz e offset igual a 1 volt. A primeira combinação RC é igual capacitor 10 microfarad, resistor 1 kΩ. Aqui eu vou alterar para 1K, 1 kΩ de saída também. Então, essa impedância de saída, ela, apesar de não interferir na frequência de corte do filtro, mas ela interfere no circuito, porque ela interfere no tipo de casamento de impedância que é feito entre o filtro passivo e a impedância de saída. Então, deixando
a impedância de saída entre 100 ohms e 1 kΩ é aceitável, eu sugiro entre esses valores. As 3 fontes, coloquei a tensão de entrada, que vai aparecer em verde no nosso circuito, no nosso gráfico, e a tensão de saída, que vai aparecer em azul no nosso gráfico. A simulação está interativa, para 3 segundos. O resto é todo ajustado automaticamente. Simulando, também ele vai continuar simulando até 3 segundos. Você vê que tem como dividir a tela. Isso poderia até ser interessante, mas aí as duas telas acabam ficando muito pequenas. Por isso que eu prefiro deixar uma tela de cada vez. Então, simulei. Venho aqui para o meu circuito. Vou em Zoom All. Então, você já vê que é bastante diferente. Aqui nós estamos com um filtro passa alta, configuração que ele vai deixar passar tudo que está acima de 15,92. Então, o que a gente tem? Tem a frequência. Aqui eu vou colocar a tensão de entrada. Tem a frequência de 1 kHz aparecendo na entrada e também na saída. Tem a frequência de 1 kHz, aqui 1 kHz não, de aproximadamente 100 Hz aparecendo na entrada. E aqui a frequência de 1 Hz aparecendo também na entrada. Lembrando que aqui é um filtro passa altas, as configurações 10 microfarad e 1 kΩ. Aqui na minha tensão de saída. Agora vamos para a saída. Passa altas, 1 kHz tem que continuar aparecendo, porque ele está deixando 1 kHz está bem acima da frequência de corte, então está deixando passar. 100 Hz também está bem acima da frequência de corte, está deixando passar. Aqui você vê que o 1 Hz já não está aparecendo nesse circuito, porque ele está atenuando. Isso tem a ver com o casamento de impedâncias também. Quer ver, por exemplo, se a gente mudar aqui para 100 Hz, mudar a impedância de saída para 100 Hz, o resultado vai acabar sendo diferente, mas não porque o filtro mudou, porque o casamento de impedâncias agora está diferente. Você vê que tem uma atenuação já bem maior, 1 Hz já nem aparece mais no circuito. Aumentando mais ainda aqui, agora, colocando 10 kHz, 10 kΩ, simulando. Você vê que tem até, inclusive, um offset aqui no sinal. Que você consegue, se a gente der um zoom aqui, eu vou dar um zoom vou deixar só o sinal de saída. Vou dar um zoom de menos 2,5 a 2,5. Não, de menos 3 a menos 1, por exemplo. Você vê que o sinal de 1 Hz, ele está aparecendo, mas está bem atenuado. Por quê? Porque a frequência de corte está próxima a 1 Hz. Então, mesmo eu não querendo cortar o meu 1 Hz, como é um filtro passa alta, a frequência de corte está em 15 Hz, ele ainda está atenuando esse 1 Hz. Se eu quisesse não atenuar, eu teria que mudar essa frequência. Agora vamos analisar o segundo caso. O segundo caso é quando o resistor igual a 1 kΩ e o capacitor igual a 220 nano.
O capacitor é igual a 220 nano. E o resistor é igual a 1 kΩ. A frequência de corte agora é 723,4 Hz, ou seja, tudo que está abaixo de 723,4 Hz, ele vai atenuar, porque é um filtro passa alta. Então vamos simular. Lembra as frequências que estão no nosso circuito. Nós temos frequência de 1 Hz, frequência de 100 Hz e frequência de 1 kHz. Então ele tem que atenuar quase que completamente a frequência de 1 Hz e atenuar bastante a frequência de 100 Hz. Observando o nosso gráfico, tirando a tensão de entrada, você vê que a frequência de 1 Hz ela já está quase que completamente atenuada. A gente não consegue nem, nessa escala não é possível ver. Vamos colocar de menos 2 a 3. Então você vê que a frequência de 1 Hz já está praticamente inexistente aqui no circuito. Agora a frequência de 100 Hz ainda acaba aparecendo um pouco no nosso circuito. Porque a frequência de corte do filtro passa alta não está nem uma década acima, nem uma década distante de 100 Hz, como a frequência de corte está em 700 Hz. Mas se você medir a amplitude desse sinal, ele vai estar bem pequeno. Está ali em torno de 270 mV. E a amplitude do sinal original de 100 Hz é 1 volt. Então, foi atenuado, mas não completamente. O mais predominante é aqui a frequência. Como é um filtro passa alta, 1 kHz está acima de 700, então 1 kHz continua presente. A terceira configuração é capacitor igual a 22 nanofarad, 22 nanofarad, e resistor igual a 100 ohms. Isso vai nos dar uma frequência de 72,34 kHz. É bem acima de 1 Hz, é bem acima de 100 Hz e muito mais acima de 1 Hz. Então, presume-se que quase todos os sinais vão estar sendo atenuados pelo filtro. Colocando a simulação, para você ter uma década acima da maior frequência, a maior frequência do nosso circuito é 1 kHz. Então, uma década acima seria 10 kHz. Então, nossa frequência de corte está em 72 kHz, está pelo menos uma década acima. Observando, então, o comportamento do nosso circuito, você vê a diferença. O sinal de saída está quase que completamente atenuado. Se comparando aí com o sinal de entrada, você vê a diferença. Vamos tirar o sinal de entrada. Vamos analisar de menos 1, não, de menos meio a meio. De menos meio, no máximo meio. Você vê aí que o sinal de 1 kHz até está um pouco presente, mas é muito pouco, a frequência de 1 kHz, mas a amplitude desse sinal está muito baixa. Amplitude de 25 mV. Então, a frequência foi realmente bastante atenuada. Então, com isso, nós fechamos os dois experimentos. Nós analisamos o filtro passa baixas e o filtro passa alta. Analisamos o filtro passivo passa baixas e o filtro passivo passa altas. Então, observando aqui no slide, vamos ilustrar com o diagrama de frequências o que aconteceu. Eu vou pegar o exemplo lá do nosso filtro passa altas que nós implementamos. Filtro passa altas implementado. Quais eram as três frequências? 1 Hz. 1 Hz. A gente tinha frequência de... Aqui é 1, aqui é 10. Frequência de 100.
100 Hz, mais um pulso unitário. Aqui a amplitude de todas as fontes era igual a 1 volt. E tínhamos também presente, aqui é 100, tínhamos também presente um impulso em 1 kHz. Então, 3 frequências, aqui em 1K, 3 frequências presentes. O que a gente fez no nosso último caso? O nosso último caso foi onde a frequência de corte do filtro era igual a 72,34 kHz. Então, tentando desenhar aqui 72,34 kHz. Se aqui é 1, aqui vai ser 10 kHz. 72 kHz vai estar mais ou menos nessa região. (72K). (72 kHz). Um filtro passa altas com esse comportamento, com frequência de corte igual a 72 kHz. Como que vai ser? Ele vai atenuar tudo que tiver aqui abaixo e o que tiver para cima, o que tiver para a direita de 72 kHz, ele vai deixar passar. Por que a gente não viu nada no nosso circuito, no nosso gráfico? Porque não tem nenhuma frequência, nenhum sinal presente que é acima de 72 kHz. É por isso que nós tivemos esse comportamento. Então, esse é um dos principais pontos que tem que ficar guardado com você. Que existe uma diferença muito grande entre um filtro real e um filtro teórico. O filtro real, ele tem esse comportamento que a gente viu durante as nossas aulas práticas, que ele não corta completamente todas as frequências que estão fora da frequência de interesse. Na banda de rejeição, ele não rejeita completamente, ele deixa passar um pouco. Por isso que a gente costuma falar que a frequência de corte tem que ser pelo menos uma década distante da frequência de interesse que eu quero cortar. Ali a gente viu que 72 kHz está acima de 1 kHz, então está cortando completamente, quase que completamente. Deixa passar um pouco, porque ele é um filtro real. E essa passagem, isso que ele deixa o sinal passar, mesmo estando na banda de rejeição, vem daquela ideia de que na banda de rejeição, o filtro de primeira ordem tem uma atenuação de 20 dB por década. Então, quanto mais distante tiver o sinal que eu quero atenuar tiver mais distante da minha frequência de corte, mais vai estar atenuado. Você viu que 1 Hz não estava presente ali nesse nosso terceiro estudo, no último estudo com frequência de corte igual a 72 kHz. Você viu que a frequência de 100 Hz também não estava presente, só a frequência de 1 kHz que estava um pouco presente, porque ela estava mais próxima da frequência de corte. Então esse é um fator muito importante de você lembrar da diferença entre filtros reais e filtros teóricos, filtros ideais. É muito diferente. Um tem um comportamento como se fosse um degrau, outro tem um comportamento mais atenuado. Então, vale muito você lembrar disso. Quanto à teoria dos filtros que você estudou, você viu como que é a função de transferência, como que é o ganho, como que é a fase dos filtros de primeira ordem. Você viu como que é o diagrama de Bode desse filtro. Toda essa teoria vai ser bastante utilizada também nas nossas aulas teóricas, nas nossas teleaulas que você vai assistir. Então, vale a pena você estudar aqui para fazer a prática e relembrar todos esses assuntos quando nos encontrarmos nas nossas teleaulas. É um outro fator muito importante, a teoria dos filtros passivos. Por que ela é importante? Porque, como eu disse lá no começo da aula, os filtros passivos são utilizados no receptor e no transmissor. Eu falo porque a minha área de especialização, o meu mestrado é feito em telecomunicação. Eu projetei transmissor, eu projetei receptor. Então, eu sei que eu preciso da teoria de filtro para trabalhar, para projetar um receptor e um transmissor. É muito importante. É que nem como saber matemática. Eu preciso saber muito matemática para ser um engenheiro. Eu preciso saber muito filtros passivos e ativos para ser um engenheiro de telecomunicação ou para mexer com telecomunicação. É muito importante. Então, observando aqui no slide, vamos às conclusões que podemos chegar com esse experimento. O que você conseguiu? Você conseguiu primeiro se familiarizar
com o multisim. Se você não tinha tido, não teve nenhum contato até agora, você conseguiu se familiarizar com o multisim. Além disso, você estudou o comportamento dos filtros passivos. Passivos, por que são passivos? Você viu que é porque eles são compostos por componentes passivos. Só capacitor, resistor e indutor. Aqui no caso, nós só estudamos filtros passivos do tipo RC, compostos por resistor e capacitor. E estudamos só de primeira ordem. Você viu como que é a atenuação na banda de passagem e na banda de rejeição. Na banda de passagem, ele dá uma atenuação igual a 1, ou seja, ele não atenua. A ideia é não atenuar, mas como é um filtro real, acaba atenuando um pouco. E na banda de rejeição, você tem aqueles menos 20 dB por década, aí que está a diferença entre o filtro real e um filtro ideal. Você viu como que é a frequência de corte, como encontrar a frequência de corte. É onde, lá no diagrama de frequência, a função de transferência, ela tem valor 1 sobre raiz de 2. Foi assim que você encontrou a frequência de corte. E as consequências da não idealidade do filtro, que são todas essas consequências que eu já citei várias vezes para você. Uma coisa que é importante, eu falei bastante de filtro de primeira ordem. Eu vou mostrar para você como seria um filtro de segunda ordem, por exemplo. Aqui a gente tem um filtro de primeira ordem, que foi o filtro estudado, um R e um C. Aqui estava a saída. Se eu quiser um filtro de segunda ordem, aqui, entrada. In de entrada. Se eu quiser um filtro de segunda ordem, é só eu colocar um outro filtro aqui na sequência. Então, assim, eu tenho um filtro de segunda ordem. Se eu analisar aqui a saída. Out. Out. Se eu quisesse um filtro de terceira ordem, colocaria mais um componente. E assim por diante. Assim é a dinâmica de filtros. Você vai cascateando. Esse processo chama-se cascatear. Vou colocar um filtro em cascata com o outro, um filtro depois do outro. E assim eu vou aumentando. E se eu tenho um filtro de segunda ordem, por exemplo, a atenuação é maior. Aqui eu falei para você que o filtro passivo de primeira ordem tem uma atenuação na banda de rejeição igual a 20 dB por década. Se eu tenho um filtro de segunda ordem, eu vou ter 40 dB por década. Se eu tenho um filtro de terceira ordem, vai ser 60 dB por década. Então, vai aumentando a atenuação conforme eu vou colocando um filtro na sequência do outro. É assim que funciona a teoria de filtros passivos. Para conseguir analisar tudo isso, tem que só fazer a análise de circuito igual a gente fez com os casos do filtro de primeira ordem. Então, essa foi a nossa primeira aula prática da disciplina de teoria de princípios de telecomunicações. Desculpe. É uma teoria bastante importante, não somente para as práticas, mas também porque iremos aprender em sala de aula, nas teleaulas, nas aulas teóricas. Então é muito importante você estudar, fazer as pré-aulas, os exercícios antes de ir para a aula prática. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se familiarizado primeiro com o Multisim, porque nós iremos continuar utilizando esse software nas próximas teleaulas, nas próximas aulas práticas, perdão. Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, converse com o tutor, converse com os seus amigos também para ver qual é o entendimento deles sobre as matérias. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.